Fala galera, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, deixa seu like, isso é muito importante pra gente. E se você tiver alguma sugestão de vídeo que gostaria que eu falasse, discorresse sobre, deixa aqui nos comentários. Assim como esse inscrito fez, ele colocou aqui um tema de vídeo que eu achei bem interessante, né? Faz um vídeo sobre jovens que não sabem qual caminho a seguir na vida. Eu basicamente não vou chegar com teoria científica aqui, eu vou falar, como eu sempre faço nos meus vídeos, eu vou falar daquilo que eu já vivi, de exemplos que eu corriqueiramente vejo por aí, e sei o quanto pode fazer mal nessa jornada do jovem para ele realmente entender. E uma coisa muito interessante também, eu já trabalhei com uma empresa que faz todo esse acompanhamento de jovem, principalmente jovem de periferia, e ajuda ele basicamente a encontrar o seu caminho dentro da sua profissão, né, dentro daquilo que ele quer para o futuro dele. Então, eu consigo discorrer um pouco sobre e falar um pouco desse tema que é tão importante, né? E a gente vê tanto jovem, tantas crianças, tantos adolescentes aí perdidos e é um ponto muito importante a ser tratado. Primeiro, né, essa falta de orientação, ela pode vir de diversos fatores, né? E não necessariamente da família, porque hoje como a gente vive num mundo cheio de informações, né, e esses jovens sempre convivem juntos e levam essas informações que são rasas, né, mas eles acabam levando essas informações junto com eles como sua própria verdade, né? Digo, esses conteúdos de TikTok, conteúdos de Instagram, conteúdos que para eles servem como referência. E isso é um grande problema, né? Porque às vezes você tem aquele influenciador que faz a dancinha, que é a tua referência, você tem aquele influenciador que faz um vídeo no YouTube, que faz um vídeo no TikTok falando sobre determinado tema, e você toma aquilo como tua verdade. E não só isso, né? Quando a pessoa realmente ela não tem nem isso, mas ela tem uma frequência gigantesca, eu até falei isso num vídeo anterior, uma frequência gigantesca de rede social ali, que vê muita informação, tem muita informação na cabeça, mas basicamente informações vazias, informações que não agregam absolutamente nada, né? E se você perguntar principalmente para o jovem, né, que tem, pô, tá tudo muito à flor da pele, se perguntar tudo aquilo que a pessoa viu no dia anterior ou até horas antes, ela não vai lembrar, né? Porque são conteúdos muito rasos, né? Não tem aquela profundidade. Então isso pode atrapalhar também numa possível jornada dos pais ali tentando influenciar o filho para um futuro melhor, né? Isso eu acho que é um grande desafio para os pais nos dias de hoje, né? Nossa, um baita desafio, para falar a verdade. Então, essas expectativas, né, essas pressões sociais, essa falta de clareza dos jovens, isso leva a um caminho realmente muito complicado para esse jovem realmente saber o que ele quer da vida dele, o que ele quer para o futuro profissional dele e assim vai. E óbvio que a gente fala das orientações dos pais, né? E eu tive muita orientação quando mais jovem. Eu tive meus pais assim muito próximos de mim. Então sempre, óbvio que minha mãe não queria que eu empreendesse, né? Não queria que eu me arriscasse. Ela queria que eu fosse mais ali, pô, funcionário público, uma pessoa que tem um emprego legal, que seja um executivo, um administrador. Não exatamente muito bem, assim, não tinha muita clareza do que queria que eu fosse, mas óbvio que queria que eu tivesse uma estabilidade melhor. Mas todo o ensinamento que eu tive, né, e por não ter tanto acesso à internet assim, as coisas foram ficando mais claras para mim naquele momento, né? Então eu consegui assimilar muita coisa do que veio de ensinamento dos meus pais. Então eu tive essa rede de apoio familiar muito importante, coisa que às vezes essa rede de apoio com orientação familiar muitos jovens não têm. E aí sim você precisa procurar meios de se encontrar nesse mundo maluco que a gente vive hoje, né? Então, de novo, se você não é inscrito nesse canal, se você chegou até aqui no vídeo, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário aqui, que é muito, muito importante pra gente, tá bom? E juntando tudo isso, né, que os jovens passam hoje, juntando toda a pressão, todo esse monte de informação e falta de realmente de uma coisa mais profunda, de um ensinamento mais profundo, de realmente parar e analisar e pensar nas possibilidades que você tem para a tua vida, o medo de errar, né? O medo de você fracassar, essa pressão toda de tanta informação na cabeça, faz com que o jovem também tenha esse problema de se identificar com algumas coisas, sabe? E óbvio que quando a gente fala de redes sociais, né, a gente fala desse turbilhão de informação, é quando o jovem ele se espelha muito em um influenciador e quer seguir aqueles passos do influenciador. Então, aí que está o grande problema, né? Se a gente for parar para pensar, 0,00
1% das pessoas que dão certo nisso, ou nem isso, né? Às vezes são conteúdos completamente rasos, são coisas que não agregam em nada e provavelmente aquele influenciador ele já passou por outras questões na vida também que fizeram ele chegar naquele momento. Então, eu acho que a influência, tem muita influência na internet, isso é muito bom, muita influência benéfica, mas tem muita influência que te leva para um caminho errado também. Ou não necessariamente para um caminho errado, mas para um caminho que você não vai ter nada agregador na tua vida, né? Simplesmente vai viver por viver, scrollando o celular ali, vendo as informações, seguindo quem você vê ali que tem uma vida perfeita, e por ter aquela vida perfeita você gostaria de fazer exatamente o que aquela pessoa faz, e isso pode ser um grande problema, porque pode ser que você não tenha fit com aquilo, já falei isso em outro vídeo também, pode ser que você se frustre ainda mais, e por se frustrar, vira um turbilhão dentro da cabeça desse jovem, que daí tudo que ele vai fazer, ele vai ter um certo receio ali, uma certa ressalva de fazer, porque ele já fracassou uma vez em uma decisão e por conta daquele turbilhão de coisas, turbilhão de informações, ele acaba tendo vários outros medos, então isso realmente é um problema. A influência ela precisa ser muito bem cuidada e quando a gente fala de um jovem, e esse jovem não tem tanta percepção ainda do mundo, é importante que os pais estejam muito próximos, né? Assim como tiveram comigo e assim como eu pretendo estar com os meus filhos também, sem dúvida. Assim, dicas importantes que até foi algo que eu utilizei muito na minha vida, né? É realmente a gente incentivar a descoberta, né? Os nossos hobbies, os nossos aprendizados, o Homer chegando aqui, o nosso hobby, né? Aquilo que a gente faz de melhor, aquilo que a gente gosta de fazer, né? Obviamente com muita cautela, né? A gente precisa entender. Eu, quando mais jovem, gostaria de ser muito jogador de futebol, só que eu não tinha muito talento para isso, né? Até jogava bem, mas eu não tinha muito talento para isso. Então, eu acho que essa autodescoberta ela é muito importante. Quando você coloca isso na cabeça, você quer descobrir algo realmente que te vá levar para uma vida mais saudável, uma vida mais alegre. E eu não estou falando só de grana, mas uma vida realmente saudável, sabe? Isso é importante. E talvez dentro de um hobby, dentro de uma perspectiva que você gosta muito de fazer ali no teu dia a dia, tá a tua virada de chave, o teu futuro ali para você se aprimorar e ser realmente uma pessoa melhor, uma pessoa saudável, uma pessoa feliz e realmente ter um norte para você seguir, né? Bom, procure mentores também, pessoas que te aconselham, né? Se você não tem tantos dos seus pais por perto ali, pessoas que tragam todo esse apoio para você, né? Se apegue a mentores, olhe para aquelas pessoas que realmente estão mais próximas de você, professores, mentores, colegas mais velhos, colegas que chegaram aonde você gostaria de chegar, estejam próximos dessas pessoas, essas pessoas com certeza elas podem te ajudar, tá? De novo, influenciadores estão longe, influenciadores estão fazendo aqueles conteúdos realmente para prender a sua atenção. Essas pessoas, com certeza, as pessoas corretas, as pessoas certas, elas vão estar ali para te ajudar. Então, seus pais, seus familiares, seus amigos mais próximos, pessoas que já passaram pelo que você gostaria de passar, pessoas que vivem aquilo que você gostaria de viver. Então você extrair coisas boas, extrair informações relevantes para você realmente chegar onde você gostaria de chegar e ter uma maior clareza. E uma sugestão que funcionou muito para mim, faça pequenos planos, faça pequenas tarefas. Se for possível, compre um quadro branco, né? E coloque esses planos dentro desse quadro. Coloque alguns direcionamentos na tua vida, né? Isso ajuda muito, ajuda demais mesmo. Então é importante você escrever aquilo que você almeja, escrever aquilo que você pensa, escrever aquilo que você tem de hobby, escrever aquilo que você gosta, né? Isso funcionou muito para mim, de verdade. Eu tinha um quadro onde eu colocava exatamente as coisas que eu gostaria de ter na vida nos próximos 1 ou 2 anos. Então, se funciona para mim, eu acredito que isso possa funcionar para você também. E é uma coisa muito simples, né? Se não for um quadro branco, pode ser um caderno, pode ser um diário, pode ser aquilo que você achar melhor aí para você e que você tiver mais próximo. E sinceramente, tá? É normal acontecer isso, é normal se sentir perdido, ainda mais no dia de hoje, como eu disse, ainda mais com esse turbilhão de informações que a gente vive hoje, que faz a nossa cabeça ainda ficar mais confusa. Então, eu nasci em 1990, quando eu era mais jovem, entre os anos 2002 e 2008 ali, eu realmente tinha muita dúvida no que eu gostaria de fazer, então eu sempre pensei em ser empresário, sempre pensei em ter o meu próprio negócio, mas eu tinha inúmeras dúvidas e isso é muito comum. Eu acho que a perseverança nesse caso é algo que realmente vai caminhar com vocês e realmente procure ajuda, procure conselhos, procure pessoas que realmente
você se identifica para conseguir te dar um norte realmente importante nessa sua caminhada. Bom, é isso, foi mais um bate-papo daquilo que eu tenho como experiência, não é nada científico, não é nada que psicólogos, psiquiatras falam, realmente é a minha percepção e é importante você saber disso. Se você quer realmente algo muito mais aprofundado, você deve, né, procurar um profissional da área que possa te auxiliar de uma melhor forma, né? O meu papel aqui é justamente compartilhar essa minha rotina, esse meu conhecimento, essa minha vivência de vida, que eu também acredito que seja muito agregador para vocês, certo? Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa seu like e até o próximo vídeo.